A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todos os amigos, os ouvintes. A lição da Escola Bíblica de hoje é muito importante, a lição de número 12, cujo título é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Vamos aprender um pouco mais sobre casamento, porque nós, já mais experientes, podemos orientar nossa juventude quanto ao casamento para que eles sejam felizes. O nosso texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A orientação de Deus na formação do casamento e na formação da família é imprescindível. Leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 4. Neemias 13, 23 a 26. Também versículo 9, 38, versículo 10, 1, 29 e 30. Vamos fazer uma breve oração ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Meu Deus, nos inspira nesta lição, tanto na emissão quanto na recepção, para que nós possamos aprender mais sobre relacionamento, sobre casamento, para que nós possamos dar as devidas orientações à nossa juventude, para que formem famílias felizes, filhos felizes. Conforme a palavra do Senhor, nos abençoe, meu Pai querido, neste dia, para que nós possamos assim estar felizes diante de Ti, felizes com a nossa família, nos nossos relacionamentos, e que a paz do Senhor seja sempre conosco. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A nossa introdução. Vamos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs de outras nações, quando retornaram do cativeiro de Babilônia, vieram felizes porque Deus havia os libertado, mas chegando em Jerusalém começaram a se casar com mulheres pagãs, desobedecendo ao Senhor. Vamos ver também a reação de Esdras e Neemias quanto a isso, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Vamos ler Êxodo capítulo 34, versículo 12. Já na antiguidade, Deus falava assim ao povo de Israel, trazendo orientação para o casamento daquela nação. E Deus falou assim: guarda-te, que não façais concerto com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Veja isso aí, Deus falava para o povo de Israel que não fizesse relacionamento amoroso, afetivo com as pessoas de outras nações, porque eram nações pagãs, nações idólatras que desprezavam a Deus. E Deus disse: olha, para que não sejam por laço no meio de ti. Replicando para os dias de hoje, nós precisamos estar atentos, mesmo tendo uma composição social diferente daquela época. Nós precisamos ver com quem nós vamos casar. No caso, para quem vai casar, não é? Eu já me casei. Mas observar com quem vai casar. Ver a cultura da família, o comportamento da pessoa, ver as suas reações, ver o seu comprometimento. Não é simplesmente pela beleza física que se casa, mas precisamos analisar o valor do caráter da pessoa, da determinação e da formação familiar daquela pessoa. Então é necessário que veja isso, porque se fizer diferente e errar, isso pode ser por laço. Uma vez laçado, está complicado, tem sequelas no relacionamento e sequelas futuras. Isso fica sempre registrado na memória.
Vamos ler agora, então, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4. 3 e 4, 7, 3 e 4. O que diz? 3 e 4. Nem te aparentarás com elas, ou seja, com mulheres pagãs. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Então veja a preocupação aqui, não é? Diz assim: pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Então Deus tem a preocupação de ter filhos com Ele, assim como o bom pai tem a preocupação de ter filhos com Ele, na sua casa, sob o seu controle, sob a sua supervisão. Mesmo quando casam, o pai tem um certo controle, né, de seus filhos, porque sabe aonde eles estão, aonde trabalham, né, tem esse acompanhamento. Então Deus tem essa preocupação com seus filhos, e no caso de hoje com a igreja, né, para que a igreja esteja sempre com Ele, aprendendo com Ele, para que as pessoas que são crentes cristãos estejam bem relacionadas no ambiente de Cristo, que é a luz do Senhor, a luz da sua palavra. Então Deus tem desgosto quando a pessoa se afasta do ambiente dele, se afasta do Senhor. Deus quer chamá-lo sempre para estar com ele, porque o pai que ama os filhos gosta de conviver com os filhos e acompanhar como eles estão. Pois bem, continuando, e Esdras, quando soube daquela situação, que o povo de Judá se desviara, se casando com mulheres estranhas ao povo de Israel. De quais nações? Vejam, com cananeias, etéias, não é? Um povo cananeu, eteu, fariseu, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, ou seja, povo dessa nação, mulheres dessas nações, que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Quando Deus separou Israel a partir de Abraão, foi para uma missão, que foi para anunciar, divulgar o nome do Senhor, porque as pessoas estavam com os ouvidos fechados, não é, para não ouvir a mensagem de Deus, nem saber dele, porque eles adoravam outros deuses. E o povo de Israel era para ser testemunha do poder de Deus, da sua bondade e amor e da sua misericórdia. Mas o povo também foi desviando, foi se misturando com outras nações. E aí Deus aborreceu-se com tudo isto e colocou o povo em castigo, né? O pai que ama o filho, castigo, tanto, né? Que é para que ele possa perceber que ele está equivocado. E Esdras aborreceu-se grandemente com aquele povo que estava contrariando o desejo de Deus. E no versículo 3, Esdras capítulo 9, versículo 3, diz que Esdras, ouvindo tais coisas, ele diz que rasgou as suas vestes, o seu manto, arrancou os cabelos da sua cabeça e também arrancou os cabelos da barba e se assentou atônito. O versículo diz assim: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Você veja que desespero de Esdras, não é? Ele ficou nessa situação, ficou agoniado. Ele não suportou, deu aquele grito, né? Aquele desespero, porque o povo de Judá, que eram os israelitas, haviam sido devolvidos por Deus pela mão do rei Ciro da Pérsia e retornaram a Jerusalém. O templo foi construído, os muros reconstruídos por Neemias, e eles chegaram lá e estavam com esse relacionamento equivocado, sabendo que estavam em pecado. Eu fico pensando que Esdras pensou assim: ah, meu Deus, eles vieram tão felizes de lá para cá e agora pecando desse jeito. Não devolva mais esse povo para o cativeiro, porque passaram 70 anos em cativeiro, em terra estranha, né? Sendo governados pelos ímpios. E Neemias preocupou-se grandemente com essa situação.
Vamos ler agora Esdras capítulo 9, versículo 12. O que diz? Esdras 9, 12, fala assim, 12. E agora, pois, vossas filhas não darei a seus filhos, e suas filhas não tornareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Deus aconselhando, diz: siga-me, que eu te abençoo. Não se misture, porque vai confundir a cabeça do meu povo, porque cultura misturada, a pessoa acaba se envolvendo com ela, e isso era muito prejudicial para o povo judeu, que nós também chamamos povo de Israel, não é? Bora ler agora Esdras capítulo 10, versículo 1. Veja o que aconteceu. Esdras, muito preocupado, aquele homem chorou, ficou angustiado, e orando, Esdras assim, e fazendo esta confissão e chorando, prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo juntou-se a ele. Os principais líderes estavam fazendo isto, que era uma referência para o povo, quer dizer, estava desviando as pessoas dos bons caminhos, retornaria os judeus para o mesmo patamar, para o mesmo laço de pecado, e Esdras preocupou-se grandemente com essa situação. Subtópico 1: a ira e reação de Esdras. Quando Esdras soube, foi notificado desse fato, que os judeus estavam assim se casando com mulheres pagãs, Esdras, conforme eu disse, chorou, lamentou e fez oração a Deus Todo-Poderoso. Veja a oração desse homem. E disse Esdras: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Esdras se colocou como o povo que pecava. Ele não culpou somente aqueles líderes e o povo judeu que estava em pecado. Ele se incluiu também nesta oração ao Senhor. E Deus é bom, porque Deus ele vê o coração. Deus interpreta o teu coração. Ele interpreta as suas palavras, interpreta os seus pensamentos. Deus faz tudo isso, porque Ele tem o poder de penetrar na nossa consciência e saber o que nós pensamos. E o Esdras, o sacerdote Esdras, ele preocupou-se grandemente com essa situação e interferiu para que houvesse uma paralisação desse pecado. Subtópico 2: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Esdras parou e chorou com grande pranto e muita preocupação pelo erro dos judeus que estavam ali em pecado. E essa atitude de Esdras foi difundida em Jerusalém. E as pessoas que estavam em pecado souberam disso e temeram ao Senhor, porque sabiam que há pouco tempo haviam chegado da Babilônia, do cativeiro. Então eles refletiram, mas aquele grande líder intercedeu ao Senhor e tomou uma atitude. Vamos ler Esdras capítulo 10, versículo 3. Versículo 2 e 3. 2 e 3, desculpe. Versículo 2. Então respondeu Sacanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus
e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Essa última frase aqui, ainda há esperança para Israel, isso aqui é extraordinário para nós. Porque havia esperança para Israel. Zacarias reconheceu que os judeus haviam pecado, mas que havia esperança ainda, desde que houvesse arrependimento. E trazendo para os nossos dias, ainda há esperança para as pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem essa palavra, porque a igreja está difundindo essa palavra, a igreja está ensinando. É o papel da igreja ensinar. Nós somos ensinadores da palavra do Senhor para as pessoas que não conhecem ainda. Tem muita gente que não conhece a palavra do Senhor. Ouve falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Ouve falar de Deus, mas não conhece a Deus. E está sempre agradecendo a Deus, mesmo sem conhecê-lo, mas conhecendo muito distante. Bom é conhecer o Senhor conforme essa palavra, entendimento deste conteúdo bíblico, para que ele possa estar firmado e ensinar com convicção para as outras pessoas. Então, ainda há esperança para Israel, disse Zacarias. E Esdras escutou aquilo. Esdras, sendo um líder que estava ali abatido, introvertido, chorando pelo pecado do povo de Judá, ele ouviu daquele homem ainda a esperança. Portanto, um líder espiritual, o pastor de uma igreja, precisa de suporte, precisa de pessoas que tenham estrutura espiritual, para quando no momento de dificuldade, aquela pessoa chegar e falar para o pastor uma palavra de ânimo, e ele juntar as forças com aquela pessoa e passar a trabalhar e produzir para a obra do Senhor. E o versículo 3, agora pois, falou Zacarias a Esdras, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Era exatamente o que Esdras estava querendo ouvir. Ouviu daquele homem essas palavras e eles começaram a trabalhar, começaram a desenvolver essa ideia. Pois bem, e aí o Esdras mandou avisar a toda Jerusalém. Uma vez avisado, comunicado àquele povo, passou-se um pregão em toda Jerusalém e eles foram informados de que eles deveriam se reunir em 3 dias para tratar do assunto. E assim foi feito, e trataram daquele assunto, e o povo se arrependeu diante de Deus e tomaram uma atitude se separando para o Senhor, deixando os casamentos ilícitos, casamento com mulheres pagãs de outras nações, que eu já citei, para se concentrar na relação do povo de Deus, porque eles tinham consciência do Senhor, da existência de Deus, mas as mulheres do povo pagão não conhecia Deus e também não queria ouvir falar. E Neemias foi também um grande batalhador nessa questão. Neemias, quando soube da notícia de que as pessoas estavam com casamento misto, ele reagiu. Neemias também era um grande líder, foi o reconstrutor dos muros de Jerusalém. Um homem muito disposto, forte. Ele resistiu à pressão dos opositores do povo de Deus. Ele resistiu à pressão dos samaritanos que queriam paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias resistiu com toda a força e disse: eu não paro. E pressionaram, aí Neemias falou para o povo judeu: olha, lembra-te de Deus. Quando te pressionarem, lembra-te de Deus. Que palavra maravilhosa é essa? Que trazendo para os nossos dias, quando você se sentir prejudicado, lembra-te de Deus. Quando você se sentir ameaçado, lembra-te de Deus. Quando você estiver doente e sem esperança, lembra-te de Deus. Siga o conselho de Neemias, lembra-te de Deus.
porque ele olhará para você e te ajudará. E quando Neemias soube da notícia de que as pessoas estavam com casamento misto, que fez Neemias capítulo 13, versículo 24 e 25, 23, 24 e 25, vamos ler. Neemias capítulo 13, versículo 23, 24 e 25. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas de outras nações, e seus filhos falavam meio asdodita. Está vendo? Estava misturando a cultura já, inclusive a língua, a comunicação entre eles. Está vendo que não dá certo misturar, né? Tem que separar. E não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Já estava deixando a cultura judaica, a linguagem judaica, a relação judaica. Já estava deixando a lei, já estava descampando lá para o horizonte das idolatrias. Está vendo? A preocupação de Deus é que nós precisamos nos separar e estar sempre com o Senhor. E o versículo 25. E contendi com eles. Neemias ficou bravo, presta atenção. E os amaldiçoei, já pensou? E espanquei alguns deles. Amaldiçoou e espancou alguns deles. E lhes arranquei os cabelos. Foi o contrário de esses que arrancou os cabelos dele, né? Ele ficou introvertido e arrancou os seus cabelos, os cabelos de esses. Mas Neemias arrancou foi o cabelo deles. E os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Ou seja, para com o assunto, chegou, saculejou aquela galera, e a galera sentiu firmeza do Neemias, porque ele era respeitado em Jerusalém, e ele foi arrancar cabelo daquelas pessoas, deu uns puxavantes deles, e chamou a atenção, e ali eles começaram a mudar o seu comportamento. Tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pessoa pagã? Vamos ver, no subtópico 1. Deus havia proibido o casamento misto, que está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 2 a 4, Êxodo capítulo 34, versículo 16, Josué capítulo 23, versículo 12 a 13. Pois bem, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. E rebelar-se contra Deus é muito perigoso, porque é o Senhor de toda a existência que detém todo o poder e todo o controle. Nós não somos capazes de filosofar contra Deus, porque a nossa filosofia é muito limitada, as tendências são curtas, e nós não podemos nos rebelar. O que nós precisamos fazer é unirmos a Deus através desta palavra e obedecer os seus ensinamentos, que são perfeitos. O subtópico 2, vamos ver o que fala para nós. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. São as consequências de um casamento mal planejado, mal elaborado, com culturas diferentes. Porque a pessoa, quando se casa, ele também se casa com aquela família. Ele precisa combinar-se com a cultura daquela família, com a cultura daquele povo. E se a cultura for diferente, acaba um influenciando o outro. E começa a misturar os entendimentos e as linguagens e perde a sua identidade. A identidade da sua cultura, da sua forma de viver. Perde a identidade da pessoa com relação a esta palavra, porque confunde a memória. Então é necessário ter cuidado. Bora ver um exemplo aqui. Salomão. Eu vou fazer a leitura do que o comentarista escreveu. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Veja, construiu um templo maravilhoso. Aquele templo, quem desejava construir era o rei Davi. Mas Deus disse para Davi: não, Davi, nas tuas mãos tem sangue. Quem vai construir esse templo vai ser a sua descendência, o seu filho Salomão. E aí concedeu a Salomão o privilégio de construir aquele grande templo para adoração ao Senhor. E Salomão conhecia os ritos de adoração ao grande Deus, pois mesmo assim
influenciou-se pelas mulheres e afastou-se do Senhor. Elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. É muito estranho mesmo. Um homem como Salomão, cheio de conhecimento e de sabedoria, que teve experiência com Deus, experiência presencial com o Senhor, pois deixou o Senhor e seguiu a deuses estranhos. É claro que ele se arrependeu depois, escreveu acerca disso, mas ele contaminou-se. Se o rei Salomão contaminou-se, imagina um de nós, não é? Então, como consequência, o que aconteceu? Do seu pecado no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Pois bem, se separaram. Mais tarde, o que aconteceu? Foram invadidos pelos assírios. Eles foram retirados da sua terra, ali na região de Samaria, para uma região diferente, para confundir a identidade do povo de Israel. E foi confundido mesmo. E aquele povo já não seguia mais a Deus, porque eles foram misturados com outras nações. E ali passaram a adorar a deuses estranhos. Olha a consequência, não é, de um casamento misto, de uma mistura. Ou seja, as consequências da pessoa que desagrada a Deus. De alguma forma, a consequência. E o rei Acabe, o rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Já pensou? Princesa Sidônia, ruim igual cobra, não é? Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus, matou profetas, fortaleceu, estruturou um culto a Baal. E o rei Acabe já não sabia mais o que fazer, porque ela exercia grande influência naquele reinado e também exercia grande influência na vida do rei Acabe. Acabe era meu temente e muito desobediente, e no fim acabou morrendo numa peleja, numa guerra, conforme nós já comentamos em uma lição anterior. Tópico 3: a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus espalhados por quase todas as nações, que nós podemos entender a partir de Lucas capítulo 21, versículo 24, quando o Senhor Jesus falou: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Ou seja, até que o Senhor dê um basta nessa situação. Porque o povo de Deus deve ser governado pelo próprio Deus. Jerusalém perdeu a sua identidade por causa do pecado. E essa batalha começou com a divisão das 10 tribos de Israel. Eles foram invadidos e atacados pelo Império Assírio. E foram levados cativeiros, tirados da sua terra, na região de Samaria, para outras regiões, para confundir a sua memória e a sua identidade. E foram governados por reis gentios. Depois, as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim, por causa do pecado, eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor, porque pecaram diante do Senhor, não deram atenção a Deus, e começaram a idolatrar a vaca, bezerro e objetos. Desagradou o coração do Senhor, e Deus permitiu, e eles passaram 70 anos sob o governo de Nabucodonosor, que era um rei ímpio. Para entender e conhecer a Deus, aquele homem passou 7 anos junto com os animais, comendo capim. Como Deus pode, não é? O homem que comia as melhores iguarias passou a se alimentar diferente. Deus reestruturou o organismo daquele homem para que suportasse outro tipo de alimento.
Então nós vemos que Deus, Ele tudo pode. Quando você vê um pássaro voando, olha a composição daquele pássaro, e são cores diferentes, pinturas diferentes. Quando vê um pássaro voando, dê glória a Deus. Quando você vê um animal passando, veja que Deus estruturou aquele animal, que é diferente do outro. E Deus modificou o organismo do rei Nabucodonosor para suportar 7 anos e ser um grande exemplo do poder de Deus na vida dele para aquela nação ímpia. Pois bem, e aí o povo judeu, depois do cativeiro da Babilônia, passou por períodos difíceis até serem governados pelo Império Romano. Foi quando o Senhor Jesus Cristo veio para salvar a humanidade. E Jerusalém será pisada, foi pisada assim. Foi pisada pelo Império Romano, por último pelo Império Romano, que nos anos 70, o imperador, o general Tito de Roma, invadiu Jerusalém e queimou o templo de Deus. É uma afronta a Deus muito grande, destruir o templo, mas Deus permitiu por causa do pecado do povo. Mas mesmo assim, é uma afronta muito grande ao Senhor. Pois bem, foi maltratada, não é? E isso só vai parar mais adiante quando Deus der um basta na atividade, no governo dos gentios sobre o seu povo e também sobre a igreja, que vai acontecer a partir do milênio com o Senhor Jesus Cristo, e aí por diante nós estaremos com Ele. Pois bem, o povo judeu foi muito perseguido, a igreja também é perseguida. Mas vamos ler um pouquinho aqui sobre o povo judeu. A preservação do povo judeu é considerado um milagre, e de fato é um milagre, né? Porque Deus separou aquele povo a partir de Abraão, e o que Deus faz não entra em extinção. Foi um povo perseguido, maltratado, muitos acidentes de morte, mas estão aí, não é? Ainda trabalhando, e Deus tem um projeto na vida deles, viu? Deus não desistiu do povo judeu, do povo de Israel. Deus não desistiu do povo de Israel. A preservação do povo judeu, que é o povo de Israel, é considerado um milagre, quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países como Espanha, Polônia, Inglaterra e na Alemanha, através dos nazistas. Hitler matou milhões de judeus, não se sabe exatamente quantos, mas muita gente morreu. Crianças, adultos, velhos, ele não respeitava o povo judeu. Aquele povo quase entra em extinção, mas não foi a extinção. O povo judeu é comparado a uma árvore quando passa uma queimada que queima o caule da árvore, fica o tronco. E quando chove, começa a brotar. Assim é o povo judeu, né? Assim é a igreja do Senhor também, né, na face da terra. Deus é maravilhoso. O que Deus faz, o que Ele cria e promete, não entra. Tópico 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes, sobre o nosso casamento, o casamento da juventude. É natural uma adolescente já pensar no casamento futuro, porque ele vê o exemplo de seus pais, são casados, têm filhos, e essa geração precisa ser continuada e ser multiplicada. Elas vão amadurecendo, vão se planejando, mas é preciso saber planejar um bom casamento, porque é um trato que se faz para a vida inteira. E ali se constrói o amor, o afeto, a dedicação, a unidade, a cultura familiar, o jeito de viver se constrói nessa relação. E aí é preciso termos cuidado e orientarmos a nossa juventude para não cair em tentação. Hoje em dia,
vulgarizaram um tanto o casamento, não valorizaram mais o casamento, difundiram de que viver a dois podia ser casado ou não casado, isso era normal, mas não é normal. É normal para o mundo, porque vive em pecado, mas para Deus não. O mundo é transitório e Deus é eterno, então prevalece Deus, a vontade do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 17. Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso aqui é muito sério, nós precisamos ter cuidado para orientar os nossos filhos e a juventude da igreja. E mesmo que não seja da igreja, nós precisamos orientar para que a pessoa não se envolva pela aparência. É preciso analisar o caráter, o estado emocional da pessoa, a cultura familiar, conhecer mais detalhadamente o comprometimento da pessoa no seu dia a dia e faz um planejamento para o casamento. Não se embelezar com o tamanho da musculatura, não vá por isso. É preciso analisar também qual o nível da razão e emoção da pessoa, para ver se ele tem o equilíbrio para conduzir o casamento. Porque todo casamento tem um tanto de conflito de ideias, conflitos cognitivos. Não é conflito de pancada, não é na briga, não é? Mas tem essa troca de ideias para poder ajustar a posição que se deve tomar. Por isso que a razão e a emoção é importante se ver na pessoa para saber se ela tem o equilíbrio para tratar de determinados assuntos. Pois bem, o versículo 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Não dá certo, o fiel com o infiel não dá certo, dá briga, dá confusão, dá separação da tristeza, frustração, perda, prejuízo, perca de tempo. Por isso nós precisamos estar atentos. E isto não se aplica só no casamento, se aplica em outros relacionamentos também, precisamos estar sempre atentos. E o versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? É completamente diferente. Porque vós sois o templo do Deus vivo, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. A igreja tem uma relação com Deus. Nós temos essa filiação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter o cuidado para estar bem com o Senhor, andando com Ele, concordando plenamente com Ele, porque não dá para discutir a verdade absoluta, e obedecendo a sua palavra e fazendo a sua vontade. Porque quem faz isso não erra. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou concordar com tudo não, porque eu penso diferente. Pois bem, são tendências deste mundo, vãs filosofias que influenciam as pessoas. Talvez até se apresentarem como intelectuais, mas não. O intelecto do homem é passageiro e também é sepultado. E permanece a essência do Espírito, que é a comunhão e a comunicação com Deus. Essa sim permanece, mas o intelecto do homem é passageiro. Quantos intelectuais já morreram? Depois que morreram, não foram capazes de falar uma palavra sequer, nem de conhecimento e nem de sabedoria. E o versículo 17 fala assim, pelo que sai do meio dele, foge, mas foge, né? Foge com força e apartai-vos. Olha o verbo, apartai-vos. É determinante essa palavra, esse verbo. Apartai-vos, separa mesmo. Separa, não entra não. Não vai escutando a conversinha ali, devagar, não faça. É melhor você romper logo e fugir.
porque o saldo é melhor. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, não toqueis, e eu vos receberei. Eu, glória, receberei. É necessário ter força para seguir essa palavra, é necessário ter autoridade espiritual. Logo que nós estamos estudando Esdras e Neemias, lembra-te de Esdras, lembra-te de Neemias, né? O zelo de Esdras, o zelo de Neemias, né? A determinação daqueles homens que são referências para nós, tantas referências bíblicas. Mas hoje eu cito os dois, que nós estamos num tema que envolve esses dois nomes, homens de Deus, homens que valorizam a palavra do Senhor. E o Senhor fala em Mateus 19,6, olha, não se misture, porque se misturar culturas e jeitos diferentes, vocês não são mais um e um, ou seja, não são mais dois, não são mais cada um, mas uma só carne. E se a pessoa se envolve com pessoas que tenham uma cultura diferente, a pessoa pode até ter uma certa relação afetiva, amorosa, carnal também. Mas carnal fica em parte, porque os conflitos separam alguns momentos que deveriam ser de felicidade. Mas a comunhão espiritual não se junta. Aí fere o coração de Deus. Então não podemos ferir o coração de Deus, porque Ele é o Deus de toda existência. Para onde nós vamos, Ele está lá. Se nós subimos, Ele está. Se nós estamos aqui, Ele está. Se nós descemos, Ele está. Se subimos a montanha, Ele está. Se você desce a um lugar muito profundo, você pode clamar que Ele está. Então Ele está, não é? Ele é o eu sou presente, o Deus presente. Então não dá para trocar Deus por filosofias deste mundo. E o comentarista faz uma observação aqui interessante. Ele escreveu: em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, ou seja, conhecimentos do Evangelho para ensinar, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo, porque a pessoa foi prejudicada nessa relação, a ponto de separar brigas, conflitos, discussões em casa, na frente dos filhos. A pessoa chega para o pastor e vai pedir orientação. E o pastor vai buscar discernimento e orientação de Deus para orientar essa pessoa, porque cada caso é diferente um do outro. E se o pastor acertar, a pessoa pode até levar um pouco de alimento para casa. Mas se o pastor não conseguir acertar a orientação, ele vai sair do mesmo jeito. E se ele pedir orientação a uma pessoa de fora, a pessoa não vai saber orientar, ele vai sair pior. Então veja que situação, a igreja vai perder, o reino de Deus vai perder por causa disso, por causa desse relacionamento mal feito, mal elaborado. É preciso haver um planejamento para tudo. E o comentarista continua dizendo assim: um soldado de Cristo passou para o outro lado, para o lado oposto. Ao invés de estar em unidade na igreja, está agora talvez afastado da igreja e frio nesta palavra, ou seja, ausente do seu Jesus Cristo. Então ele comenta ainda: em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, veja que maravilha, né? Com a viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Um lar confuso, filhos revoltados, não crendo em Deus e por falta de conhecimento, talvez querendo colocar a culpa em Deus, quando Deus não tem a culpa, não é? Portanto, nós, pais, temos muita responsabilidade sobre os nossos filhos. E nós aprendemos com o Senhor. Tem muitos pais bons por aí, mas eles estão fazendo festa em casa, tomando cerveja e vinho, com toda a família, com os filhos. O exemplo não é bom. A herança não é boa. Mas aquele que teme ao Senhor não faz isso.
Ele produz uma herança espiritual para seus filhos e netos e bisnetos, de forma que um bisneto um dia falará assim: meu bisavô era pastor, meu bisavô era crente, meu bisavô observava a palavra de Deus. Quer dizer, a bênção do Senhor se destaca e se alonga a toda essa geração futura. Portanto, servir a Deus é o melhor empreendimento para uma pessoa. Tópico 5: espera em Deus. Nós temos uma mania de querermos as coisas para daqui a pouco, ou para mais tarde, ou para amanhã cedo. E nós não temos paciência, às vezes, para esperar no Senhor. Mas Deus costuma nos ensinar a esperar. Deus pega uma pessoa pela mão e diz: vamos dar uma voltinha ali. E a pessoa vai. Deus diz assim, Deus diz: esse aqui é o início desse deserto para você atravessar, para você criar resistência. E a pessoa vai caminhando por aquele deserto. Eu já tenho falado que no deserto não tem flores. No deserto tem pouca sombra. Tem um sol causticante. Então é uma distância que parece que não tem fim. E a pessoa vai ganhando resistência a cada manhã. A pessoa vai criando paciência. Vai desenvolvendo a capacidade de esperar. Deus faz isso com a gente. Deus fez isso comigo. Eu gostava das coisas muito rapidamente. Mas hoje eu espero um dia. Se for para esperar um ano, eu espero também. E se for para esperar 10 anos, eu espero mais. Porque esperar em Deus, não falta a esperança. A esperança é algo extraordinário. Viu o que aquele homem falou para Esdras? Ainda há esperança para o povo de Israel. E a nossa mente deve ter o registro da esperança. E a esperança é regida pela fé. Você move o seu pensamento. E pelo Espírito você se comunica com Deus. E você ora ao Senhor e espera e confia que a sua oração foi ouvida e espera. Se você orar e não esperar, aí compromete o seu pedido ao Senhor. Então espera, juventude, em Deus. Tenha paciência. Vigie, ore. Mas vigie mesmo. Não se envolva precipitadamente, porque não vai dar certo. Você vai ouvir alguém falar assim: dá certo? Não, isso é normal. Não é normal. Não faça. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é a habitação do Deus eterno. E com essa habitação, nós não podemos hospedar qualquer coisa. Nós só hospedamos essa palavra e essa orientação para você. Então se alimenta em Deus e espere nele. Porque quando você espera no Senhor, você não é frustrado, você não é frustrada. Deus se agrada do seu posicionamento e Ele te abençoa. Sim, Ele é o Deus de toda a existência. Tem gente que pede a Deus o casamento como se fosse incapaz de planejar o casamento. Mas é bom pedir ao Senhor, ajuda Ele. Há casos especiais que Deus manda uma pessoa para se casar com outra. Mas não é regra para todo mundo. Você deve escolher a pessoa com quem você vai se casar. Mas preste atenção a ele. Como ele se comporta. Como ele trata o pai, como ele trata a mãe. Do jeito que ele tratar o pai e a mãe, é o jeito que ele vai te tratar. Então observe isso. Porque é um grande investimento. A maior bênção que Deus deu para nós foi a vinda do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário, ali Ele perdoou os nossos pecados, perdoou pelo arrependimento. Todo aquele que busca o Senhor em arrependimento, o Senhor perdoa os pecados. Foi a maior bênção.
Mas a segunda maior bênção que Deus deu para o homem foi um casamento e filhos. A maior bênção que Deus deu para o homem foi a família. Nós precisamos prestar atenção à família. A nossa família, a família do outro. Nós precisamos aprender a respeitar a nossa família e também a família do outro. Porque cada um tem o seu lar, cada um tem a sua construção feita ali. E se você observar a palavra do Senhor e planejar, vigiando, preste atenção, vigia, e ore ao Senhor, e vá, que Deus será contigo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Aleluia.